Olá, canal Old Way, Carlos Borges aqui, e sigamos a mais uma reflexão do nosso canal, a necessidade de um fundamento. Eu separei um texto do profeta Isaías na Bíblia, que diz assim: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna, a arquitetura invisível da existência. Existe uma curiosidade interessante sobre as grandes construções. Quando visitamos uma catedral medieval, um templo grego ou um arranha-céu moderno, nossos olhos são atraídos pela beleza das paredes, das colunas, pelas janelas, pela arquitetura. Quase ninguém pensa naquilo que está escondido, os alicerces. E, no entanto, toda a construção depende justamente da parte que ninguém vê. Talvez isso diga algo profundo sobre a vida humana. Vivemos numa cultura fascinada pela aparência, queremos sucesso, imagem, reconhecimento, performance, mas raramente perguntamos sobre o que estamos construindo. Essa pergunta atravessa toda a história da civilização, porque nenhuma cultura consegue sobreviver sem fundamento. Toda civilização possui uma rocha. O homem moderno costuma acreditar que vive sem absolutos, mas isso é uma ilusão. Toda sociedade possui aquilo que considera sagrado. Os romanos confiaram na força do império, os gregos confiaram na razão, o iluminismo confiou no progresso, o século XX confiou na técnica. Hoje, confiamos no indivíduo. Cada época escolhe sua rocha. O problema aparece quando essa rocha começa a rachar. O Império Romano caiu. O progresso produziu Auschwitz. A técnica produziu armas capazes de destruir o planeta. O individualismo produziu pessoas cada vez mais livres e cada vez mais solitárias. Talvez o problema nunca tenha sido a inteligência humana, talvez tenha sido o fundamento. A psicanálise e o desejo de segurança. A psicanálise nos lembra que o ser humano nasce radicalmente dependente. O bebê procura abrigo, procura estabilidade, procura alguém que lhe dê segurança. Essa busca nunca desaparece, ela apenas muda de objeto. Na infância, são os pais, na juventude, o grupo, na vida adulta, o dinheiro, o casamento, a profissão, a reputação. Sempre procuramos alguma coisa suficientemente sólida para organizar nossa identidade. O curioso é que, quando colocamos nossa segurança em algo finito, vivemos com medo permanente, porque tudo que é finito pode desaparecer. É por isso que tanta gente vive ansiosa. Não é apenas excesso de informação, é excesso de fragilidade. A cultura líquida e a ausência de fundamento. O sociólogo Zygmunt Bauman descreveu nossa época como uma modernidade líquida. Tudo muda: relacionamentos, empregos, ideias, valores, identidades. O líquido tem uma vantagem: adapta-se rapidamente, mas possui um problema: não sustenta peso. Ninguém constrói uma casa sobre a água. Da mesma forma, ninguém constrói uma vida sólida sobre princípios que mudam diariamente. A cultura celebra a fluidez, mas a alma continua procurando estabilidade.
talvez porque fomos criados para ela. A rocha eterna. É curioso perceber que o profeta bíblico Isaías não apresenta Deus apenas como um auxílio, ele o chama de rocha. Uma rocha não elimina a tempestade, ela apenas permanece durante ela. E talvez seja justamente isso que distingue a cosmovisão bíblica. Ela nunca prometeu uma existência sem sofrimento, prometeu um fundamento que o sofrimento não consegue destruir. Chesterton dizia que o cristianismo não foi experimentado e considerado insuficiente. Na maioria das vezes, ele sequer foi verdadeiramente experimentado. Talvez porque confiar exige algo difícil para o homem moderno. Renunciar à ilusão da autossuficiência. A rocha não existe porque somos fracos. Ela existe porque somos humanos. Talvez a pergunta mais importante da vida não seja o que eu estou construindo, mas sobre o que estou construindo. Porque toda obra será provada, todo caráter será testado, toda civilização enfrentará tempestades, toda vida conhecerá perdas. E quando isso acontecer, o fundamento aparecerá. O homem antigo compreendia algo que nossa geração parece esquecer. Nenhuma construção é mais forte do que o seu alicerce. E talvez nenhuma alma seja mais forte do que aquilo em que decidiu confiar. Vivemos em uma época obcecada por inovação, mas que esqueceu uma pergunta antiga: qual é o fundamento da vida? A tecnologia muda, as ideologias mudam, nós mudamos, mas talvez a verdadeira sabedoria não esteja em acompanhar todas as mudanças, e sim em encontrar aquilo que permanece quando tudo muda. Afinal, nenhuma árvore cresce sem raízes, nenhum edifício permanece sem alicerces e nenhuma civilização sobrevive por muito tempo quando perde sua rocha. É isso, Carlos Borges, Old Waycast, na antiga estrada, a moda antiga.